Galera, tudo bem? Preparação para o Enem está chegando, a prova, hein? Momento importante. Hoje o Mr. Bean vai falar com você sobre um fragmentozinho de texto, introdução, parágrafo, de como a gente articula uma estrutura em cima de uma série. Uma dica interessante para você. Detalhe, redação não é esse bicho de sete cabeças, como eu sempre já falei em outros vídeos. A redação também não é aquela coisa tensa, aquela coisa meio que, né, de ansiedade. Calma, tem que dominar uma técnica, tem que dominar uma estrutura, tem que conhecer as características de um texto dissertativo argumentativo. Nessa perspectiva, vamos dar um norte a você no próximo material. Assista esse próximo vídeo, que é um fragmento, é uma introdução de um texto, de uma temática interessante, para você ver como a gente articula, como se coordena um fragmento, um texto de parágrafo, de introdução, aprovativo. Técnica de redação pura, porque a técnica ela faz a diferença. A dificuldade que você sente quando joga na técnica, ela clareia o seu texto. Atente para o próximo vídeo e vamos estudar. Dica de Mr. Bean. Muito bem, aqui nós temos um texto de um aluno. O assunto que transitava aqui nessa redação era a questão da energia nuclear. Como você enxerga a energia nuclear no Brasil, a problemática da energia nuclear no Brasil, se você é favorável ou não à energia nuclear no Brasil. Uma dica bacana, sempre pense em começar a redação pelo contexto. Entre de forma indireta no tema da redação. Então, para poder entrar de forma indireta, o aluno foi muito bem. Ele começou com a série Chernobyl. Então, a série Chernobyl, da HBO, foi o que ele lembrou quando se tematiza sobre energia nuclear. Mas veja que para chegar no assunto energia nuclear no Brasil, ele foi dando aquele contexto, mostrando outras áreas do conhecimento. Então, ele entrou indiretamente a partir de um contexto de uma série. A série Chernobyl, da HBO, do diretor Greg Mazin, ok? Segundo momento, quando a gente entra no texto de forma indireta, procuramos associar. Então, essa fonte veio da onde? Esse contexto pertence a quem? Quem é o autor desse contexto? E aí entramos de forma indireta e fazemos a identificação do contexto. Depois encontramos uma palavra tema. Binho, o que é palavra tema? Esse contexto, quando ele entra de forma indireta, ele precisa ter uma palavra que dialogue com o tema. No nosso caso aí do texto, a palavra que dialogou foi tragédia nuclear. O tema é como você enxerga a energia nuclear no Brasil, e ele se posicionou entrando no texto a partir da palavra tragédia nuclear que foi apresentado pela série. Então é preciso que tenha uma palavra tema que entre e dialogue com essa temática sugerida. O segundo momento é a associação. Então você jogou o contexto, vai associar com o tema, relacionando o contexto com o tema. Pausa no conectivo, muito cuidado no conectivo, você está vendo o conectivo lá, ora, certo? E depois você faz a tese. No nosso caso aqui, o aluno fez uma tese de comportamento. Então vamos para a leitura atenta desse parágrafo. Chernobyl, a série da HBO, reacende a imagem da maior tragédia nuclear da história. Veja, a palavra reacende. Busque sempre os verbos no presente. Atente às nossas dicas lá no Instagram, ok? A série, então, da HBO reacende a imagem da maior tragédia nuclear da história. A película, dirigida por Greg Mazin, põe verbo no presente, o telespectador imerso na problemática histórica de proporções inimagináveis em razão dos efeitos radioativos. Ou seja, a obra, a série, colocou você dentro da problemática histórica que foi a energia nuclear. E, sobretudo, ao efeito dela, que foi a questão radioativa. Então a série demonstra isso, que foi a maior tragédia da história, a questão de energia nuclear. E o diretor foi tão feliz que ele fez uma transcrição muito próxima da realidade desse episódio. E aqui o aluno diz que essa obra, essa película, coloca o telespectador dentro dessa problemática histórica de proporções inimagináveis em razão dos efeitos radioativos, ok? E ele continua, partindo dessa afirmativa ou dessa assertiva,
Ao se focar o tema, o uso desse modal no Brasil, revitaliza-se no imaginário coletivo a releitura do episódio descrito na ficção. Ora, quando se fala de energia nuclear no Brasil, automaticamente associamos com Chernobyl. Aqui, literalmente, relembramos o episódio. Então, o aluno diz, partindo dessa assertiva, ao se focar o tema da energia nuclear no Brasil, que ele usou a expressão desse modal, fortalece, revitaliza, soergue no imaginário coletivo a releitura do episódio descrito na ficção, que foi a tragédia. Agora um momento fundamental, a pausa para a tese. Ora, pensar o continuismo do enriquecimento de urânio nesse país, que é o tema, literalmente constitui um argumento ainda inconsistente. Se você perceber, a tese foi de comportamento. Eu tenho, o que é uma tese, Bim? A tese é a problematização do tema. A tese pode ser uma crítica, que é um comportamento, uma frase curta, objetiva, ou ela pode ser dupla, ela pode conter dois causadores. O primeiro parágrafo, então, tem 5 a 6 linhas, eu não posso passar disso. E linha cruza-se do meio para frente, então eu tenho que chegar do meio para frente. Ok? Nós temos aí 2, 4, 6, quase 7, mas está digitado. Atente para as características. Contexto, associação e tese. Contexto, associação e tese. Eis um modelo de parágrafo bacana que você pode utilizar na sua redação. Entre diretamente, através de uma série, faça a associação, lembre da palavra núcleo que vai puxar a relação com o tema, coloque o conectivo no lugar certo, só apenas um conectivo, e faça a sua tese, que é a sua visão. Para esse aluno, falar do enriquecimento de urânio, promover o continuismo da energia nuclear no Brasil, é um argumento ainda sem base, inconsistente. E no desenvolvimento, ele vai defender essa tese porque ele considera inconsistente o continuismo da energia nuclear no Brasil. Tranquilo? Um abraço, professor Mr. Bean, técnica de redação. Atente ao nosso Instagram, ao nosso site, veja o pacote que está à sua disposição, pacote básico de redação e domine as técnicas. O futuro está nas suas mãos. Um abraço, sucesso!